Olá, como vai? Tudo bem? Nós estamos aqui retomando as nossas aulas e hoje nós vamos ter a nossa lição de número 7. E eu queria já de início fazer uma pergunta para você, dentro de tudo que nós ouvimos nas últimas aulas da lição de número 5, da lição de número 6, a respeito do pecado, a respeito da queda do homem, a respeito da separação que esta queda provocou entre o homem e Deus. E eu queria te perguntar, você já parou para perguntar que como mesmo diante dos nossos erros todos, Deus não desistiu de nós? Por que que ele não desistiu de nós? Porque ele nos ama, porque ele sempre nos amou, porque ele não ama o pecado, mas sempre amou o pecador. Ao perceber esse distanciamento que o pecado causou entre ele, Deus, e nós, a humanidade, Deus então traçou um plano para que nós pudéssemos ser resgatados do domínio do pecado, do domínio de Satanás. Obviamente, Deus então procura, através desse plano, traçar uma forma de restabelecer o nosso relacionamento que ele havia originalmente planejado para os seus filhos. Essa é a intenção desta aula de hoje, é falarmos sobre esses três pilares que nós conhecemos como salvação. Eu tenho dito que muitas vezes, quando você fala de salvação para uma pessoa pela primeira vez, ela fica assim em dúvida, pensando, salvo do quê? Porque eu não me sinto em perigo, eu não acho que eu estou sendo ameaçado por nada, mas quando nós teologicamente usamos essa expressão salvação, nós estamos falando de salvos da ira de Deus. Porque a própria palavra de Deus vai dizer que aqueles a quem o pecado ainda está atuando, aqueles que ainda não foram revividos, né, através da aceitação da sua condição de pecador, essas pessoas estão mortas nos seus pecados e essas pessoas ainda estão debaixo da ira de Deus. Por isso, salvos da ira, salvos do poder de Satanás, salvos da atuação maligna de Satanás nas nossas vidas. E isso para nós é muito importante. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a salvação, sobre a redenção e sobre a remissão dos pecados. Como estava dizendo, salvação é uma palavra que vem da língua grega, soteria, e ela vai indicar a salvação da culpa e da penalidade do pecado. A salvação é um ato que vem da parte de Deus, e este ato foi planejado por Deus Pai. Esse plano foi executado por Jesus Cristo, o Filho, e foi aplicado por intermédio do Espírito Santo, que transforma e renova o coração humano. Eu vou detalhar um pouco mais cada um desses pontos, e eu queria chamar a atenção que a palavra é muito clara em relação a isso. A salvação se dá e não é por méritos humanos. A salvação se dá por intermédio da fé. A palavra do Senhor vai dizer lá em Efésios, capítulo 2, verso de número 8, diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, dom presente, né? Um presente de Deus. Portanto, não envolve merecimento, não envolve boas obras, por isso nós tomamos posse, nos apropriamos desta salvação por intermédio da fé que nós depositamos na obra expiatória do nosso Senhor Jesus Cristo.
Agora, o que é necessário para que obtenhamos esta salvação? A palavra do Senhor também é muito clara ao nos revelar que para termos a salvação aceita da parte de Deus, é necessário que haja arrependimento. E arrependimento, nós costumamos chamar a atenção que arrependimento não é um remorso apenas. Não é apenas você ficar ali com o coração pesaroso e não mudar de atitude. A palavra arrependimento, aliás, ela vem da mesma raiz da palavra conversão. Ambas são originárias da mesma palavra. Ou seja, arrependimento é mudança, como conversão também tem essa ideia de mudança. Portanto, quando falamos que nós nos arrependemos, nós estamos dispostos a mudar de atitude. Por isso, é muito importante, porque nós temos que reconhecer que somos pecadores, reconhecermos a gravidade do pecado e nos afastar de todas as práticas que desagradam a Deus. Por isso, a palavra do Senhor vai dizer também que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, esses alcançarão misericórdia. Por isso, é necessário, para que sejamos salvos, em primeiro lugar, nós reconheçamos que somos pecadores, que nós nos arrependamos pelo fato de termos tanto tempo desagradado a Deus, mesmo na nossa ignorância, nós estávamos desagradando a Deus, mas um dia o Espírito Santo iluminou a nossa mente. Nós reconhecemos que somos pecadores, que nós necessitamos que o Senhor Jesus Cristo entre na nossa vida para nos ajudar a viver uma vida onde nós vamos nos manter longe do pecado, vai nos fortalecer para que tenhamos agora passos firmes rumo a tudo aquilo que Deus espera de nós. Mas a palavra também vai dizer que nós precisamos crer que Jesus Cristo, ele de fato é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele veio a este mundo, que ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, porque aquela cruz era destinada ao homem pecador, ou seja, todos nós. E ele veio, ele se ofereceu como oferta agradável a Deus, para que ele representasse toda a raça humana e tomasse sobre si a nossa culpa. E este é um assunto que nós vamos entrar a partir do próximo vídeo, porque nós vamos entrar nessa questão chamada redenção. Então, eu te encontro já já na segunda parte desta 7ª lição. Até logo mais.